O que você faria se descobrisse que não está sozinho enquanto ouve esta história? Os eventos que você está prestes a conhecer aconteceram em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde 13 pessoas tiveram seus destinos alterados, sem deixar rastros. As autoridades tentaram esconder, mas as evidências permaneceram. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta narrativa contém elementos perturbadores baseados em fatos que talvez você deseje nunca ter conhecido. Após o jantar, Carolina começou a sentir um cansaço incomum. Seus olhos pesavam e sua mente parecia envolta em uma névoa densa. A senhora se importa se eu me deitar um pouco? Estou me sentindo estranhamente cansada. Claro que não, minha filha. É normal na gravidez. Vá descansar que eu arrumo tudo por aqui. Depois faço uma massagem nos seus pés para aliviar o inchaço. Carolina foi para o quarto e deitou-se. Da cozinha, podia ouvir Dona Conceição cantarolando baixinho uma canção de ninar que lhe soava vagamente familiar, embora não conseguisse identificar de onde. A melodia era hipnótica, e sem perceber, Carolina adormeceu profundamente. Em seu sonho, Carolina estava em um quarto escuro. A única luz vinha de uma vela acesa em um canto distante. De repente, sentiu mãos frias tocando sua barriga, fazendo movimentos circulares enquanto uma voz sussurrava palavras em uma língua que ela não compreendia. Quando tentou ver quem era, percebeu que não conseguia se mover. O pânico cresceu dentro dela quando notou que segurava um pequeno embrulho em seus braços. Ao olhar mais de perto, viu que era um bebê. Mas antes que pudesse ver seu rosto, mãos compridas e ossudas o arrancaram de seus braços, levando-o para a escuridão. Carolina acordou sobressaltada, o coração disparado. Que sonho horrível! Pensou tentando acalmar-se. Notou que já era noite e que havia dormido por horas. Ao seu lado, na mesa de cabeceira, havia uma pequena tigela com água e algumas ervas flutuando. Dona Conceição? A senhora está aí? Não houve resposta. Carolina levantou-se e foi até a sala, onde encontrou a televisão ligada novamente, dessa vez sem volume. Na tela, a imagem estática de um berço vazio. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Dona Conceição? Ao percorrer a casa, não encontrou a senhora em lugar algum. Na cozinha, a louça estava toda lavada e guardada, como se ninguém tivesse estado ali. A única evidência da presença de Dona Conceição era um pequeno objeto na mesa da sala. Uma vela preta, semelhante à que tinha visto em seu sonho. Carolina estava confusa. Para onde teria ido Dona Conceição? Por que sairia sem avisar? E por que deixaria uma vela preta para trás? Decidiu ligar para Renato, mas ao pegar o celular, percebeu que estava sem bateria. Quando foi conectá-lo ao carregador, notou algo estranho. O aparelho estava completamente morto, como se tivesse sido descarregado por completo, o que era improvável, considerando que havia carregado durante toda a tarde. Isso está ficando muito estranho, murmurou para si mesma. Nesse momento, sentiu uma forte pontada no ventre. Não era uma dor aguda, mas um desconforto intenso o suficiente para preocupá-la. Decidiu que ligaria para a Dona Zuleide usando o telefone fixo. Dirigiu-se ao telefone, mas ao levantar o receptor, descobriu que a linha estava muda. A sensação de isolamento cresceu dentro dela. Olhou pela janela e viu que a casa de Dona Zuleide tinha todas as luzes apagadas, o que era incomum para aquele horário. De repente, a televisão começou a aumentar o volume sozinha. O choro de um bebê ecoou pela sala, alto e desesperado. Carolina correu para desligá-la, mas o aparelho não respondia ao controle remoto nem aos botões. Quando estava prestes a arrancar o cabo da tomada, algo na tela chamou sua atenção. Entre a estática, podia ver claramente um berço, e dentro dele, um pequeno bebê se mexendo inquieto. Conforme o choro aumentava, a dor em seu ventre também se intensificava. O que está acontecendo? Isso não é normal, exclamou segurando a barriga enquanto uma nova onda de dor a atingia. Naquele momento a campainha tocou.
Com dificuldade, Carolina foi até a porta, esperançosa de que fosse Dona Zuleide ou qualquer pessoa que pudesse ajudá-la. Ao abrir apenas uma fresta, viu que era Dona Conceição. Minha filha, desculpe ter saído sem avisar. Precisei buscar algumas ervas para o seu chá. Posso entrar? Aliviada por não estar mais sozinha, Carolina abriu a porta. Dona Conceição entrou rapidamente, carregando uma sacola maior que a anterior. A senhora não vai acreditar no que está acontecendo. A televisão não desliga, meu celular morreu, o telefone não funciona. E estou com dores. Dona Conceição não pareceu surpresa. Colocou a sacola sobre a mesa e retirou de dentro dela várias velas, ervas e um pequeno frasco com um líquido escuro. Não se preocupe, minha filha. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Seu bebê está se comunicando. Como assim? O que a senhora quer dizer? Algumas crianças, antes mesmo de nascerem, já têm dons especiais. E o seu bebê está tentando nos dizer algo. Carolina não sabia se devia acreditar naquilo. Tudo parecia cada vez mais estranho. Dona Conceição, acho que preciso ir ao hospital. Essas dores não são normais. Nenhum hospital vai entender o que está acontecendo, minha filha. Confie em mim. Eu já vi isso muitas vezes. Enquanto falava, Dona Conceição começou a acender as velas ao redor da sala e a espalhar as ervas pelo chão, formando um círculo. O cheiro que emanava delas era forte e enjoativo. O que a senhora está fazendo? Estou preparando um ritual de proteção para você e seu bebê. Carolina tentou se afastar, mas sentiu uma tontura súbita. Seus olhos começaram a pesar novamente. O que tinha naquele caldo que comi? Apenas ervas para fortalecer o bebê, minha filha. Agora deite-se aqui no centro do círculo. Vou cuidar de vocês dois. Com a mente nublada, Carolina obedeceu. Deitou-se no chão da sala, enquanto Dona Conceição continuava seu ritual, agora cantarolando aquela mesma canção de ninar. Da televisão, o choro do bebê parecia sincronizado com as palavras da senhora. Quem é a senhora realmente? Conseguiu perguntar com a voz fraca. Dona Conceição sorriu, um sorriso que agora parecia muito menos amigável. Sou alguém que sabe dar valor ao que você carrega. Alguém que pode apreciar devidamente o milagre da vida ou da morte. Foi então que Carolina notou algo peculiar. O rosto de Dona Conceição parecia se transformar sutilmente sob a luz das velas, adquirindo traços familiares. Espere, eu conheço você? A mulher aproximou-se, e por um instante, Carolina viu claramente o rosto de sua cunhada Teresa, a esposa do irmão de Renato, uma mulher que nunca conseguiu ter filhos após diversas tentativas frustradas. O que aconteceria se aquela entidade, agora completamente revelada, decidisse que não queria apenas observar? A verdade que estava prestes a ser descoberta era muito pior do que qualquer um poderia imaginar. A dor no ventre de Carolina agora era insuportável. Cada vez que o bebê na televisão chorava, ela sentia como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. Com esforço, conseguiu se arrastar para longe do círculo de ervas. O que está fazendo, minha filha? Volte para o círculo. Não terminamos ainda, disse Dona Conceição, cujo rosto alternava entre suas feições originais e as de Teresa. Você é Teresa? Perguntou Carolina ofegante. A mulher sorriu, um sorriso vazio que não alcançava seus olhos. Teresa Conceição, Matinta Pereira, tantos nomes, tantas formas. O importante é o que buscamos, não é mesmo? Carolina tentou se levantar, mas suas pernas fraquejaram. O que você quer de mim? Não é óbvio? Quero o que você tem e eu nunca pude ter. A voz agora mudara completamente. Era definitivamente a voz de Teresa. Sabe quanto tempo tentei? Anos. Anos de tratamentos, de promessas, de esperança. E então você, sem esforço nenhum, consegue o que mais desejo no mundo. Teresa, por favor, isso é loucura. Você não precisa fazer isso. Não preciso? Quando Miguel se casou com você, Renato ganhou uma esposa que pode dar filhos a ele. E eu? Continuo sendo a mulher estéril,
A coitada que nunca será mãe de verdade. Carolina tentou raciocinar apesar da dor. Miguel nunca te culpou por isso. Ele te ama. Amor não é suficiente. Não quando vejo o olhar dele cada vez que uma criança passa. Não quando vejo a família inteira esperando ansiosa pelo seu bebê, enquanto eu sou só a tia que nunca terá filhos. Enquanto falava, Teresa Conceição continuava o ritual, agora derramando o líquido escuro do frasco em um pequeno braseiro improvisado. A fumaça que se formava era densa e tinha um cheiro acre. Foi você quem nos deu essa televisão, não? Foi? Perguntou Carolina, começando a entender o que estava acontecendo. Um presente especial, preparado por meses. Uma janela, poderíamos dizer. Uma passagem. Na tela da televisão, o bebê agora parecia mais nítido, mais real. E Carolina podia jurar que se parecia com as fotografias de Renato quando era bebê. É uma passagem para o meu filho, não é? Você quer levá-lo através da televisão. Teresa sorriu novamente. Não exatamente. É mais complicado que isso. O bebê fica, mas sua essência, sua alma, pode ser transferida. Ele nascerá sim, mas vazio por dentro. E essa essência, ela acariciou o próprio ventre. Encontrará um novo lar. O horror da situação atingiu Carolina com força total. Teresa havia planejado roubar não o bebê fisicamente, mas sua alma, deixando apenas uma casca vazia que nasceria sem vida ou personalidade. É isso que a benzedeira do outro lado da serra te ensinou? Perguntou Carolina, tentando ganhar tempo. Enquanto desesperadamente pensava em uma saída, Teresa pareceu surpresa. Você sabe sobre ela? Todo mundo na região conhece a história da velha Quirina. A mulher que conhecia os segredos da vida e da morte, que podia transferir almas entre corpos. Mas você sabe o que aconteceu com todos que a procuraram, não sabe? A expressão de Teresa vacilou por um instante. Todos na região conheciam as histórias sobre aqueles que buscaram os poderes da velha Quirina. Nenhum teve um final feliz. Carolina aproveitou aquele momento de hesitação para tentar alcançar o telefone. Se conseguisse de alguma forma fazer uma ligação... Nem tente, disse Teresa interceptando-a. Não há comunicação com o mundo exterior durante o ritual. Estamos sozinhas aqui. Nesse momento, a televisão começou a emitir um chiado ensurdecedor. A imagem do bebê se contorcia como se estivesse em agonia. Carolina sentiu uma pontada ainda mais forte e gritou de dor. Está funcionando, sussurrou Teresa com os olhos fixos na tela. O ritual está funcionando. Com um esforço sobre-humano, Carolina se arrastou até a televisão. Sabia que precisava interromper aquela conexão de alguma forma. A dor era insuportável, mas o instinto materno falava mais alto. Com todas as suas forças, esticou o braço para alcançar o aparelho. Não! Gritou Teresa correndo em sua direção. Mas era tarde demais. Carolina conseguiu empurrar a televisão, que caiu no chão com um baque surdo. A tela não quebrou, mas a imagem do bebê agora estava distorcida, como se vista através de um vidro estilhaçado. Você não sabe o que fez. Teresa gritava, tentando levantar o aparelho. Nesse exato momento, a porta da frente se abriu com um estrondo. Dona Zuleide entrou, acompanhada por uma senhora idosa que Carolina nunca tinha visto antes. A desconhecida tinha cabelos brancos e um olhar penetrante que parecia atravessar as paredes. Afaste-se dela, Teresa, ordenou a senhora desconhecida, com uma voz surpreendentemente forte. Teresa virou-se, o rosto contorcido em uma expressão de fúria e medo. Você, o que está fazendo aqui? Você achou que eu não sentiria? Que não perceberia alguém usando meus ensinamentos de forma tão distorcida? A senhora se aproximou com passos firmes. O que te ensinei foi para curar, não para roubar. Você não entende? Eu preciso desse bebê. Ninguém precisa de um bebê dessa maneira. O que você está fazendo vai contra todas as leis da natureza. Enquanto as duas discutiam, Dona Zuleide correu para ajudar Carolina, que ainda estava no chão, gemendo de dor. Resistiu bem, menina, sussurrou Dona Zuleide. Dona Jurema sentiu a perturbação espiritual e me procurou. Chegamos a tempo. Ah, senhora idosa, Dona Jurema, aproximou-se de Teresa e segurou firmemente seus pulsos.
O que você começou precisa ser terminado, mas não da forma que planejou. Com um movimento rápido, Dona Jurema jogou um punhado de ervas sobre as velas, acesas, criando uma fumaça densa que encheu o ambiente. Começou a recitar palavras em uma língua que Carolina não reconhecia, enquanto Teresa tentava se soltar, sem sucesso. A televisão, ainda no chão, começou a emitir uma luz intensa. O choro do bebê foi substituído por um silêncio absoluto. Agora, Teresa, disse Dona Jurema com voz firme, você vai devolver o que tentou roubar. Teresa resistiu, mas a força da senhora parecia sobrenatural. De repente, uma luz saiu da televisão, atravessou a sala e entrou no ventre de Carolina, que sentiu uma onda de calor e alívio percorrer seu corpo. Não! Gritou Teresa caindo de joelhos. Era minha última chance. Há outras formas de se encontrar completude na vida, disse Dona Jurema, agora com voz mais suave. O que você tentou fazer só traria mais dor. Carolina, já sentindo-se melhor, conseguiu se sentar com a ajuda de Dona Zuleide. Meu bebê, está bem? Dona Jurema aproximou-se e pousou gentilmente a mão sobre a barriga de Carolina. Fechou os olhos por um momento e depois sorriu. Está. A ligação foi interrompida a tempo. O ritual não se completou. Teresa permanecia no chão, chorando silenciosamente. Seu rosto agora era apenas o seu próprio. Todas as transformações haviam cessado. O que acontece agora? Perguntou Carolina, olhando para a cunhada. Ela precisará de ajuda, respondeu Dona Jurema. Esse tipo de magia deixa marcas profundas na alma. Vou levá-la comigo por um tempo. Dona Zuleide ajudou Carolina a se levantar e a levou para o quarto, enquanto Dona Jurema cuidava de Teresa. Antes de saírem da sala, Carolina olhou para a televisão caída. Na tela agora escura por um breve instante, pareceu ver o reflexo não de um, mas de 2 bebês. Gêmeos? Sussurrou, colocando a mão na barriga. Dona Zuleide sorriu. Parece que a vida tem suas próprias surpresas guardadas para você. 3 meses depois, Carolina deu à luz 2 meninos perfeitamente saudáveis. Teresa, após passar um tempo sob os cuidados de Dona Jurema, retornou transformada. Nunca mais tentou práticas obscuras e, eventualmente, encontrou paz ao adotar uma menina abandonada. Quanto à televisão, foi completamente destruída naquela mesma noite. Carolina e Renato nunca mais permitiram aparelhos eletrônicos no quarto das crianças. E nas noites silenciosas, quando tudo está em paz, Carolina às vezes ainda consegue ouvir muito ao longe o eco de uma antiga canção de ninar. Se esta história despertou seus próprios medos internos, deixe seu like como reconhecimento das sombras que agora compartilhamos. Compartilhe com aqueles que, assim como você, precisam saber que algumas histórias do Arquivo Sombrio não são apenas histórias. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem de voltar.